introdução da educação protestante na sociedade brasileira se deu junto à pregação dos primeiros missionários. Diante desse contexto, percebe-se a importância e necessidade de formar uma liderança local que pudesse contribuir na propagação do Evangelho. Dessa forma, em 1948, a Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil define o Seminário Presbiteriano do Norte, SPN, como um órgão exclusivo de educação teológica da denominação no norte do Brasil. O SPN, nesses 120 anos, tem trabalhado para entregar pastores à Igreja Presbiteriana do Brasil. Na formação de pastores, a parte teológica, claro, é muito importante, mas nós não podemos descuidar nem um pouco da parte espiritual, da piedade dos pastores também. É nesse sentido que a nossa capelania tem trabalhado. Nós temos um trabalho com cultos diários em nossa capela, visando justamente para que os alunos estejam sempre alimentados espiritualmente. Um acompanhamento pessoal, seja em gabinete pastoral, seja em visitação. Temos nos preocupado para que os alunos tenham uma vida espiritual ativa, com devocionais diárias. Essa é a nossa preocupação, entregar para a igreja não só pastores com uma formação sólida, mas crentes com a vida espiritual saudável para servir a igreja do Senhor. Você é nosso convidado para estudar conosco. Venha participar dessa família. Nas labutas de suas pesquisas, é comum ao historiador delimitar períodos e classificá-los para uma melhor leitura dos fatos passados. E é isso que faz o reverendo José Roberto de Souza, coordenador e professor do Departamento de História da Igreja no SPN. O Seminário Presbiteriano do Norte está completando 120 anos de história, onde obviamente não começou aqui na cidade do Recife, começa em Garanhuns com os esforços inicialmente através de missionários, tanto estrangeiros quanto pastores nacionais. Inicialmente a gente tem um trabalho realizado pelo reverendo Butler, né, que vai ter ajuda de alguns companheiros. E esse trabalho começa, por incrível que pareça, com 2 alunos. Um desiste e fica apenas um, que é o reverendo Jerônimo Gueiros, que foi o primeiro aluno do seminário. Durante esses 120 anos de história, o seminário tem formado mais de 1.200 alunos, isso na área de graduação, nomes conhecidos e outros que vivem no anonimato, mas que têm servido a seara do reino, a seara do Senhor, em todo canto, que a gente possa imaginar, tanto no Brasil quanto no exterior, pessoas que passaram por essa casa, e somos gratos a Deus pelos 120 anos do Seminário Presbiteriano do Norte. O SPN é denominado de Casa de Profetas, e o tem sido, um lugar que tem experimentado visivelmente a bondosa graça de Deus, como nos conta o reverendo Adriano Cordeiro de Moraes, presidente da Jurete Recife. Pela graça de Deus e ao longo de mais de um século de história, o Seminário Presbiteriano do Norte assume o seu protagonismo no preparo e na capacitação continuada dos obreiros que Deus chama para servi-lo na Igreja do Senhor. E tudo isso por meio de um trabalho sério e dedicado, através de uma capelania forte, presencial, uma gestão excelente e a capacitação continuada dos seus quadros de professores. Todas estas atividades buscam, sem dúvida nenhuma, fazer com que o legado do Seminário Presbiteriano do Norte continue sendo fundamentado na fidelidade às Sagradas Escrituras, na excelência do ensino e no compromisso da missão. SPN, 120 anos de história e de excelência de trabalho ao reino de Deus. Como fruto dessa graça, o SPN tem servido no preparo de obreiros e servos do Senhor, os quais, conhecidos ou no anonimato, têm servido a Deus na sua seara. Como exemplo, o reverendo Augustus Nicodemos Lopes, presidente da JET, Junta de Educação Teológica. Foi no ano de 1980 que eu cheguei aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, desejoso de estudar a Palavra de Deus e me preparar para o ministério pastoral. Foram 4 anos abençoados, onde aprendi teologia, aprendi as línguas originais, a interpretar o texto, especialmente a viver uma vida de piedade. Na época o diretor era o reverendo Francisco Leonardo, de quem mais adiante eu tive o privilégio de me tornar genro, casando com sua 3ª filha, a Minka, hoje minha esposa. Depois, terminado o curso, eu fui convidado a estudar para o mestrado e, na volta, me tornei professor aqui no seminário, na área de Bíblia.
E não muito tempo depois fui convidado a trabalhar como capelão e depois como diretor. Foram anos de bênção em que eu pude servir a Deus aqui nessa instituição que já tem mais de 100 anos. Algum tempo depois fui ao exterior fazer o doutorado, fui trabalhar em São Paulo e desliguei um pouco do SPN, apesar de distante fisicamente, não do coração e da alma. E agora, regressando a Recife para servir na primeira igreja presbiteriana e já na condição de presidente da Junta de Educação Teológica, eu fico muito grato a Deus de poder mais uma vez fazer parte da história do SPN, especialmente agora quando ele comemora 120 anos. A expectativa da Junta de Educação Teológica é que o SPN continue a ser uma bênção, atendendo aos seus alunos, preparando ministros para servir a igreja, homens que tenham visão teológica, coração piedoso, que é a formação que sempre caracterizou esse seminário histórico da nossa denominação. Sou grato a Deus por fazer parte da história do SPN e mais grato ainda por estar aqui nesses 120 anos de existência e trabalho dessa instituição tão querida. Ao longo de mais de um século de existência, o Seminário Presbiteriano do Norte tem produzido um inquestionável legado na história, através da educação teológica reformada. E hoje, olhando para um amanhã ainda melhor, o SPN disponibiliza à comunidade cristã um excelente leque de opções para o preparo dos vocacionados. O SPN, com 120 anos de história, servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil, e atualmente ocupando o primeiro lugar no provão da IPB e com corpo docente constituído de doutores e mestres, oferece os seguintes cursos: o bacharelado em teologia, com o objetivo de dar formação bíblico-teológica aos candidatos ao Sagrado Ministério, oferece formação continuada com pós-graduação em aconselhamento bíblico, a teologia sistemática, a teologia exegética e pregação. Oferece também 2 cursos na área ministerial. Um curso de liderança voltado para a formação bíblico-teológica dos oficiais da igreja e o outro voltado para os líderes com trabalho infantil. Venha estudar conosco. Seminário Presbiteriano do Norte. Fidelidade às Escrituras, excelência no ensino e compromisso com a missão. 120 anos a serviço do Reino de Deus. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capacitação Diaconal. Eu convido você para ficar até o final desse programa e aprender conosco a respeito da teologia do culto e o papel do diácono na liturgia. Hoje nós vamos abordar aspectos que envolvem antes, durante e depois da Santa Ceia. O tema de hoje envolve muito mais questões de Santa Ceia, a teologia do culto, o papel do diácono. Eu sou o diácono Glauco Rodrigues e o nosso programa está começando. Queremos saudar vocês, internautas, queremos saudar você que é pastor, a você, meu irmão, que é presbítero, a você, membro de igreja, simpatizante do Evangelho, e principalmente você que é diácono, este programa feito com muito carinho para você. E antes de entrarmos em contato com o nosso amado convidado de hoje,
nós gostaríamos de convidar você a fazer parte desse projeto, nos apoiar nas nossas redes sociais. Se você que é diácono e nesse momento nos dá a grande honra dessa audiência, entre em contato conosco, queremos que você faça parte desse grupo, temos um grupo no WhatsApp onde trocamos experiências, discutimos, nos conhecemos e podemos nos apoiar para fortalecer a Igreja de Cristo, a Igreja Presbiteriana como um todo e apoiar os nossos pastores. O nosso número do contato é o DDD 81 99668 0199 99668 0199. Nos siga também no Instagram, no @diaconos.pernambuco, e no Facebook, o nosso endereço é o diaconos.pernambuco. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue esse projeto, fortaleça o nosso canal, porque isso é muito importante para a nossa pontuação e a divulgação do nosso trabalho, o trabalho que também é seu. O programa, ele é feito por todos. Nesse momento, nós gostaríamos de saudar o nosso irmão querido, nosso amigo, pastor, reverendo Sivaldo Almeida, é pastor da Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, aqui em Recife, e também capelão do Seminário Presbiteriano do Norte, aqui também em Recife, um dos grandes apoiadores desde o início do projeto lá da Junta Diaconal de Pernambuco, que hoje virou Diáconos do Brasil, né, um projeto que começou inicialmente integrando as juntas diaconais de Pernambuco, e hoje estamos com esse desafio de integrar as juntas diaconais do Brasil. Reverendo Sivaldo, muito bom dia, seja muito bem-vindo, nossa saudação a todos os nossos internautas e a sua saudação, nosso muito obrigado e a sua saudação a todos os internautas. Graças a paz, meu irmão. Rapaz, que coisa boa estar com vocês aqui, viu? Deus abençoe vocês. Eu fico feliz porque eu vi esse trabalho começando. Eu tenho sido testemunha do esforço de vocês, da força com que vocês fazem esse trabalho. Eu louvo a Deus pela Junta Diaconal aqui de Pernambuco, mas agora, Diáconos do Brasil, né? E eu louvo a Deus porque esse trabalho que começou aqui se espalhou e é um ótimo exemplo, que as igrejas se engajem nesse trabalho para que a obra do Senhor possa ser realizada em outros lugares também. Que coisa boa, saber que agora vocês estão abraçando o Brasil inteiro nesse trabalho. E tem o meu apoio sempre. Obrigado pelo convite, viu? Inclusive, o irmão já nos abençoou em outras ocasiões e também tivemos o privilégio, enquanto uma junta da Igreja Presbiteriana do Brasil, abençoar também, atender algumas demandas, né, de diversas áreas, né, que envolvem seminário presbiteriano, sua igreja também, não é isso? Isso. Mas o seminário hoje é muito devedor da JDPE. Nós temos seminaristas que chegam aqui, muitos deles carentes, e graças à JDPE, algumas casas foram mobiliadas com a ajuda de vocês. Foi conseguido roupa, comida e assim por diante. E os nossos seminaristas agradecem. Isso é fantástico. Nós reconhecemos o trabalho de vocês e somos devedores, como Seminário Presbiteriano do Norte, a ajuda que vocês dão aos nossos seminaristas. A vida dele está muito mais fácil agora com a ajuda de vocês. Devedor de nada, pastor. Para nós é um privilégio, né? Servir a Deus ao lado de pessoas como vocês, né? E para nós que somos diáconos é um privilégio contribuir com esta fase inicial da vida, né? Desses seminaristas que posteriormente seguirão cada um com a sua trajetória, né? Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Nós queremos hoje compartilhar e trazer para vocês um tema muito presente na vida do diácono, que é o diácono e a liturgia. E gostaríamos, desde já, de partir para as perguntas, porque temos uma vasta quantidade aqui de assuntos e certamente
teremos muitas perguntas e outras oportunidades para aprofundar esse assunto. Vamos apenas arranhar o assunto que envolve a parte inicial de liturgia, e hoje queremos abordar somente dentro da liturgia em si, né, daquilo que o princípio regulador aponta, o papel do diácono na liturgia em relação a dois aspectos, que é o aspecto da Santa Ceia e o aspecto da questão ética em relação a alguns irmãos retardatários que chegam atrasados no culto, né? Qual a posição do diácono? Então eu convido você, meu irmão internauta, a ficar conosco até o final. Vamos iniciar logo esse bate-papo, essa conversa, essa troca de experiências e absorver um pouco dessa vasta sabedoria desse irmão querido. Pastor Sivaldo, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta, que é em relação ao plantão do diácono. Então, eu falo em relação à questão da ceia, certo? O momento do culto é o momento ali da assembleia, né? É uma santa convocação. Então, as pessoas estão ali não somente se alimentando da palavra, mas também prestando um culto da qual é Deus quem estabelece a forma como ele quer ser adorado, certo? Mas acontece que para o culto acontecer, pessoas precisam estar ali exercendo e realizando uma prestação de serviço. O próprio pastor, naquele momento, está participando do culto, mas está também realizando uma prestação de serviço. O presbítero, o dirigente, e também o diácono que está de plantão. Uma hora ele precisa sair, uma hora ele precisa chegar no templo, ficar ali, depois ele precisa sair novamente. São várias demandas ao longo do plantão do diácono, quando o culto público acontece. Dito isso, eu lhe pergunto, se o diácono que está de plantão, ele pode participar da ceia ou não seria aconselhável? Qual é a relação entre essa questão do serviço e o culto? Ok. Quando os diáconos foram instaurados, eles foram, lá em Atos, especificamente escolhidos para trabalhar com a questão da beneficência, né? Mas foi ganhando mais responsabilidades dentro da igreja, e aí o culto e a estrutura do templo toda ficou na mão dos diáconos. Eles são os responsáveis por organizar tudo. Então, às vezes a gente acha que a zeladoria que deveria cuidar dessas coisas todas, mas a junta diaconal ela é responsável por fiscalizar toda a estrutura que dá suporte para o culto. E na Santa Ceia, ele também dá suporte na preparação dos elementos e assim por diante. Então, por conta disso, é muito comum que os diáconos fiquem caminhando muito, andando muito durante o culto. Isso, para eles, é complicado, não dá para parar, não é? Mas a gente precisa estabelecer algumas questões. Em que local da igreja o diácono vai estar trabalhando e como é que ele vai estar participando do culto? Não é bom que o diácono fique completamente afastado do culto. Às vezes, o diácono ele fica na porta, por exemplo, do lado de fora, fica prestando atenção na rua, nos carros e tudo mais, e a sua atenção na rua não está no culto. Isso não é bom que isso aconteça sempre. Então, por isso que há a necessidade de um rodízio e tudo mais. No caso da Santa Ceia, ele deve se aproximar da igreja para que ele tenha acesso ao culto. Então, mesmo que ele esteja atento a outras coisas, ele deve participar do culto também. Ele é um cristão e deve participar do culto também. Então, ninguém na igreja deve ser afastado da ceia do Senhor, a menos que o próprio conselho defina assim, por questão de disciplina. E o diácono não vai estar disciplinado. Então, ele deve participar da mesa do Senhor, mas ele precisa ter uma posição onde ele consiga participar do culto. Eu acho que isso é importante. Para que ele não se envolva em conversas paralelas, para que ele não fique tão atento lá fora, que não preste atenção no que está acontecendo no culto. Porque da mesma forma como o diácono, aliás, como o presbítero e o pastor, que estão trabalhando, que estão prestando um serviço, como se colocou, ele também está. Então ele não está lá para bater papo lá fora, ele está lá para prestar um serviço para o povo de Deus, para que o culto transcorra com ordem e com decência, que é esse o motivo do diácono estar ali para o trabalho. Então, eu não creio que ele deva se afastar da mesa do Senhor nesse dia. Se, por um acaso, ele não tiver condições de estar dentro do templo,
não sei, dependendo da igreja, ele foi escalado para ficar cuidando dos carros da igreja, por exemplo, lá no pátio, lá fora, e ele não pode participar, então ele não tem como ele voltar para a mesa do Senhor, não é? Não tem como ele voltar. Mas se ele estiver numa situação onde ele tem acesso à pregação, aos louvores, e ele precisa estar atento a isso também, para que ele participe do culto também, na adoração ao Senhor, para que ele também possa participar da mesa do Senhor. Isso é importante. Ele deve participar, sim. Certo. O diácono também adora a Deus servindo, não é? Exato. A adoração do diácono, ele precisa entender isso. Ele não está lá somente para prestar um serviço burocrático para a igreja. Ele está lá para adorar a Deus. Então, ele precisa se dividir, é bem verdade, nos serviços que ele está prestando, mas ele precisa lembrar de que o culto ao Senhor ali é mais importante. E ele está ali para fazer com que aquele culto flua. A mesa do Senhor, ela é muito importante. A gente precisa ter cuidado somente com algumas coisas. Por exemplo, uma visão mística da ceia do Senhor. Então, digamos, não participei do culto, eu não estou atento ao que está acontecendo no culto, eu não prestei atenção na pregação, eu não cantei nenhuma das músicas, eu nem li a Bíblia, eu nem ouvi as leituras da Bíblia. Eu estava sentado lá fora no pátio e aí vem um irmão com um cálice, com um copo, um pedaço de pão para mim. Isso parece muito uma questão mística, ver a Santa Ceia com um aspecto místico. Não existe nos elementos nenhum poder mágico. Então, os elementos eles só funcionam dentro do ambiente cultico, com a igreja presente, envolto pela palavra. Para isso, o diácono, então, precisa participar disso ativamente no culto, para que a Santa Ceia faça sentido para ele. Então, não é uma questão só de levar os elementos. Entra, por exemplo, a discussão de ceia online, de levar a ceia para os irmãos em casa. E precisa entender que sempre há necessidade de um culto e da palavra rodeando essa comunhão da igreja com Cristo. Eu preciso desse invólucro para o sacramento funcionar. Porque, do contrário, ele se torna basicamente misticismo. Então, eu preciso somente dessa preocupação, para que o diácono não ache que não. Eu não participei em nenhum momento do culto, eu não estou atento a nada que está acontecendo no culto. Aí chega para mim uma bandejinha com um copo de vinho e com um pedaço de pão. Não, o culto ele precisa ser vivenciado para que a Santa Ceia possa ser experimentada. Então, o diácono ele precisa se organizar, a junta diaconal precisa se organizar para que isso aconteça, para que haja condições de que o diácono participe do culto, para que ele interaja nesse culto. E aí, então, ele pode participar da mesa do Senhor também. Essa é a necessidade. Muito bem. O senhor tocou numa palavra muito importante, que é na questão de organização, e lá no início, como o senhor falou, na questão de planejamento. E nós costumamos, quando temos a oportunidade de ministrar algumas palestras, frisar muito esses aspectos, porque o plantão do diácono, ele não somente realiza durante o culto, mas principalmente durante a semana. Então, é sempre bom, durante a semana, ver como está a questão do estoque de garrafão d'água, envelopes de dízimo, a questão de banheiros, essas situações que muitas vezes o diácono não observa durante a semana, junto com a zeladoria ou com o administrador da igreja, para quem tem a figura do administrador da igreja. E esse plantão, ele começa, na verdade, durante a semana. Na medida que ele começa a tratar medidas preventivas, muitas coisas que, tecnicamente, aconteceriam no domingo, passarão a não mais acontecer e ele passará, com toda certeza, a ter mais condições de se dedicar a prestar o culto a Deus dentro do templo. Né? O que é que o senhor acha disso? Não, com certeza. A junta diaconal precisa se precaver, porque tem algumas coisas que a gente já sabe que rotineiramente acontece numa igreja. Vai faltar copo descartável, sei lá, uma pia vai começar a pingar. Essas coisas podem acontecer, imprevistos acontecem. Mas a junta diaconal, ela é responsável por toda a estrutura da igreja. Ela é responsável por tudo. Então, ela tem que ficar atenta durante a semana para que no domingo, que é o dia do Senhor, tudo esteja já pronto para o evento.
Por isso não faz sentido um diácono chegando em cima da hora para o culto. Não faz sentido um diácono que só aparece no domingo. O diácono ele precisa estar atento a tudo isso, para ver se as lâmpadas estão funcionando, se o projetor está funcionando, se o sistema de som está bem organizado, se existe uma estrutura de suporte em matéria de fornecimento de água, se os banheiros estão em ordem, se existem as condições para o uso de berçário, quando existe berçário, acesso das pessoas cadeirantes ou com algum tipo de deficiência. Então, toda a junta diaconal deve estar pronta para esses eventos. Se precisar fazer tudo de improviso, os diáconos não vão conseguir parar. Eles não vão conseguir parar um minuto, porque eles vão estar sempre tendo que resolver uma bronca. E o culto em si já tem muita demanda. Vai ter chegando pessoas que precisam ser conduzidas até uma cadeira, pessoas que são visitantes, às vezes pessoas não crentes, são um pouco mais acanhadas, elas precisam ser conduzidas. Não é só uma questão de, entra aí, pode entrar. Não, uma pessoa que está chegando, ela precisa ser acompanhada, diga para elas onde elas sentam, precisa ser apresentado, as pessoas vão querer tomar água, você precisa dizer onde fica, banheiros, coisas desse tipo. Então, vão haver essas demandas, e o diácono está lá para suprir essas demandas. Mas quando não há preparação, as demandas se multiplicam. Então, vai faltar muita coisa, vai desorganizar muita coisa, aí o som vai ficar piando, gritando lá, o cabo do microfone estava quebrado e está falhando, o cabo do violão está quebrado e está falhando. Essas providências todas precisam ser observadas durante a semana, justamente para diminuir a carga do domingo, para que o diácono possa cultuar também. Ele precisa dessa atenção no culto. E se ele se prepara, claro, isso vai ficar muito mais fácil na hora de organizar como o culto será prestado, com certeza. Certo. Voltando novamente aqui à questão da ceia, eu gostaria de lhe perguntar uma dúvida recorrente, não somente em relação a diácono, mas também a membresia, né, das igrejas, a essas todas as pessoas que estão nesse momento nos dando a honra da audiência. E aí eu lhe pergunto, na Santa Ceia, vale vinho ou suco? Pão normal ou aquele pão para os intolerantes à lactose, etc, etc, etc? Como é que funciona isso aí, ou tanto faz? Rapaz, o mundo está ficando meio complexo, não é? A gente tem enfrentado esse tipo de dificuldade ultimamente, porque hoje o mundo ele funciona muito nessa questão particular, pessoal. Então, tudo tem que ser feito muito direcionado para o indivíduo e não para o coletivo. E essa preocupação também deve estar na forma como se apresenta a ceia do Senhor, porque é ingestão de alimento, querendo ou não, é ingestão de alimento. Então, precisa haver uma certa preocupação. A gente poderia dizer assim, não, é pão, de preferência pão asmo, sem fermento, e vinho. Ok. Só que o que é que a gente precisa entender? Não é para abrir qualquer tipo de alimento. Porque o pessoal fica dizendo agora que é para servir com uma macaxeira. Não é abrir para todo tipo de alimento. Não é essa a questão. Mas não existe, pelo menos na igreja presbiteriana, todo esse preciosismo, não é? Com o pão asmo e um vinho em específico. Algumas questões foram levantadas no decorrer do tempo com relação a que elementos podiam ser apresentados, principalmente por causa da influência americana que nós tivemos com relação à bebida alcoólica. E aí vem a discussão, por exemplo, com relação às pessoas que uma vez tiveram problemas com bebida e de repente ter que experimentar o vinho. O que é que a nossa Constituição diz? A nossa Constituição diz que o Conselho da Igreja ele é responsável pela qualidade dos elementos, do vinho e do pão. Então, esse é um trabalho, a qualidade, primeiramente, é uma responsabilidade do Conselho da Igreja. Essa é uma decisão do Conselho da Igreja, e na forma como o Conselho vai gerir esses elementos. Então, não pode ser que suco, o pozinho lá dentro da água com açúcar. É essa a questão. Não é uma coisa de uma baixa qualidade. Precisa ser algo com boa qualidade. Como esses elementos serão fornecidos para a igreja, aí é onde entra a questão.
Algumas igrejas, elas têm feito o seguinte, elas entendem que alguns irmãos têm uma certa dificuldade com bebida alcoólica. Seja porque já tiveram problemas no passado com isso e não querem ter nenhum tipo de, entre aspas, tentação com relação a isso, ou porque simplesmente tem alguma dificuldade com a bebida alcoólica porque entende que ela é pecado. Paulo iria chamar esse irmão de um irmão cuja consciência ela é afetada com esse tipo de coisa. Então, eu não posso usar a Santa Ceia para fazer esse irmão pecar. E o que é que algumas igrejas têm feito? Elas têm distribuído os elementos e claramente separado vinho de um suco de uva. É preciso entender que o suco de uva precisa ser realmente de uva. Tem que ser alguma coisa feita realmente da uva. A única diferença, então, entre esse suco de uva e o vinho é que o vinho passou por uma fermentação que gerou álcool. Esse suco deveria ser um suco realmente de uva. Porque a gente precisa prezar pela qualidade do elemento que está distribuindo. Algumas igrejas, o que é que elas fazem? Elas colocam o vinho nas taças do meio e ao redor taças com suco de uva. Ou então colocam, por exemplo, cálices de cores diferentes. Um cálice com determinada cor mais avermelhada, por exemplo, é vinho. Com a cor clara, é suco. Para que o irmão mesmo se sinta à vontade de optar por tomar vinho ou por tomar o suco. Contanto que ambos os elementos, ambos vinho e suco, sejam de boa qualidade. Não dá para servir qualquer coisa. O pão da mesma maneira. Então, eu preciso prezar para uma boa qualidade do pão. Se eu quero servir pão asmo, ok, tá ótimo. Um dia desse, só contando, lá na igreja, a gente está comprando aqueles kitzinhos agora, por causa da pandemia, que já vem tudo higienizado, fechadinho, não é? E aí, na hora de comprar, só tinha o kit com pão asmo. Não tem problema nenhum, podem trazer. Aí ficaram dizendo que a gente tinha servido a Santa Ceia com bolacha. Porque parecia uma bolachinha. Não era bolacha, era um pão sem fermento. Mas como não tem fermento, ele não fica fofinho, ele fica mais crocante. Mas aí vem outra preocupação com aquele irmão que tem intolerância e tudo mais. Se a gente tem problemas como esse na igreja, é o mesmo princípio. A gente precisa organizar uma logística que na hora da distribuição possa ser feito de uma maneira diferente. Quem sabe esse irmão da igreja diga, olha, pastor, eu estou com dificuldade porque eu tenho intolerância a isso. Ok, beleza. Mas existe medicamento que se toma logo em seguida, quando você vai ingerir alguma coisa desse tipo. Então, eu não acho que haja uma necessidade tão grande com relação ao pão. Eu acho que com o pão não temos nem tanto problema assim, porque o máximo que a gente teria era uma intolerância, que pode ir um medicamento, se você sabe que vai comer aquilo ali, você toma um medicamento e resolve. Mas o vinho eu acho que é mais problemático. O vinho é mais problemático pela questão da consciência. Mas eu não preciso privar a igreja inteira do vinho. Eu preciso privar os irmãos que têm dificuldade com isso. E pastor, mas para não escandalizar ninguém, não adianta, porque dia desses, na igreja onde eu pastoreio, nós não servimos vinho. Nós só servimos o suco de uva. Mas é um suco de uva bom. Aí um determinado irmão saiu da igreja escandalizado, porque ele achou que estava tomando vinho. E quando ele botou na boca, ficou escandalizado. O irmão pecou tomando a ceia. E o pior é que ele pecou sem nem motivo, porque não era vinho, era suco de uva. Eu creio o seguinte, tem que prezar pela qualidade. É isso que a nossa Constituição diz, prezar pela qualidade. Mas se eu puder evitar que esses irmãos tenham esse constrangimento por causa da sua consciência, dá para a gente organizar os cálices para que eles não tomem o vinho e que os outros irmãos tomem. Lembrando que não é um cálicezinho de 2 dedinhos de vinho, num copinho desse tamanho, que vai fazer alguém voltar para a bebida. Eu não creio que seja isso. Se o Senhor te libertou da bebida, você não vai ter problema com esse copinho, até porque o significado dele não é o mesmo significado que havia antes. Você está bebendo num ambiente de culto, e você está lembrando do sacrifício de Cristo por você. Então, não vejo problema, mas a gente respeita os irmãos que têm dificuldades nessa área, e a gente tenta ajustar, adequar.
Então fica a dica. Certo. Ou coloca numa área diferente da bandeja, ou coloca com cores diferentes. Explica para a igreja que são elementos distintos. Excelente comentário. Com relação à preparação da ceia, nós temos a questão de preparar os elementos ser uma prerrogativa dos diáconos. E aí eu lhe pergunto, em relação àquele momento, aquela prestação de serviço, da realização de preparar os elementos, tanto o vinho quanto o pão, organizar nas bandejas, muitas vezes servir o vinho, o pão, deixar tudo pronto e levar até a mesa ali do templo. Então, naquele momento da preparação dos elementos, o diácono normalmente ora. Se não ora, deveria fazer isso. E aí eu lhe pergunto, na oração, o diácono, ele ora consagrando os elementos ou ele ora para que Deus abençoe aquela prestação do serviço, para que ele possa se consagrar mais, para estar capacitado a realizar aquela prestação de serviço, até porque no momento da ceia também existe uma outra oração que o pastor faz de consagração dos elementos. Como é que fica essa questão? O diácono ora consagrando, ora pela prestação de serviço, ou consagra das duas formas? Como ficaria? É interessante o trabalho do diácono. O trabalho do diácono, ele é um trabalho bem prático, não é? É um trabalho braçal, praticamente. E, nesse sentido, a oração é para que eu possa prestar ao Senhor um trabalho braçal. Então, não é só uma questão de orar para que o Senhor me abençoe na hora que eu estou preparando a mesa. Porque, lembra, aquela questão do misticismo. Não existe poderes mágicos naqueles elementos ali, naquele instante. Mas, por exemplo, orar também para que eu possa colocar os bancos no lugar para a glória do Senhor, para que eu possa limpar o chão que molhou para a glória do Senhor. Então, a junta diaconal precisa apresentar um trabalho para o Senhor que seja para a glória dele. Então, a junta deveria se reunir para orar, não para preparar os elementos, mas para trabalhar para o Senhor no domingo. Orar sendo, Senhor, nos ajude para que não haja nenhuma intercorrência, para que o cachorro não morda caso ele queira entrar na igreja. Então, orar para que as intercorrências sejam menores. E aí entra o serviço prestado ao Senhor de forma prática. Então, eu adoro ao Senhor também nesse sentido. Mas os elementos não. Nos elementos da Santa Ceia, o trabalho do diácono ali, em preparar os elementos, em partir, cortar o pão e colocar nos lugares. Hoje a gente nem faz mais isso, né? Por causa da pandemia, já está vindo tudo higienizado. Mas partir o pão e colocar ali, encher os cálices com vinho, coisa desse tipo, é a mesma coisa que alinhar os bancos, montar o som. É o mesmo princípio, Ele precisa entender que o que ele está fazendo ali não é uma coisa diferente dessas outras funções. Ele faz parte das outras funções. Até porque a consagração dos elementos da ceia são prerrogativa exclusiva do ministro da palavra. Quando o pastor ele é consagrado, ele é chamado de o ministro da palavra e dos sacramentos. Ele é um presbítero que é diferenciado nesse sentido. Existe na igreja presbiteriana o presbítero regente, que foi consagrado para a administração e pastoreio da igreja. Mas o pastor, ele é um presbítero que foi consagrado para a palavra e os sacramentos também. Então, ele tem um diferencial aí. Por esse diferencial, então, essa prerrogativa do pastor está em só ele pode ministrar os sacramentos. Era para também ser só a palavra, mas isso é outro assunto para outro dia. Por isso que um presbítero, por exemplo, não pode batizar. Porque o batismo é uma prerrogativa do ministro da palavra e dos sacramentos. A consagração dos elementos também segue esse mesmo princípio, de que o ministro da palavra e dos sacramentos é ele que vai orar consagrando esses elementos. E só existe uma consagração, uma separação desses elementos para um uso especial dentro do ambiente do culto. Então, vejam,
Veja, existe todo um arcabouço litúrgico para aquele evento em específico. Quer ver um outro problema que ainda é mais complexo? O que faz com que sobra? Porque tem aquele famoso saque infantil aos elementos da ceia. Os meninos vão lá, né, e tentam tomar o vinho, comer o pão escondido. Pega com a mão. É isso. Então, sempre existe aquele saque lá no final do culto. Eu creio o seguinte, que, por exemplo, nesse caso, não existe poder mágico naqueles elementos. Porque senão, por exemplo, eu podia, depois do culto, pegar aqueles mesmos elementos e dizer, olha, fulano, leva para tua mãe, que não pôde vir hoje, e aí você dá para ela lá. E eu não posso fazer isso. Para que essa pessoa que não veio para o culto, por uma enfermidade ou alguma coisa do tipo, precise participar da ceia, eu, como pastor, preciso estar presente. Presbíteros precisam estar presentes. Nós fazemos um culto onde nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós cantamos, nós abrimos a Escritura e aí, então, nós ministramos o sacramento para todos os que estão presentes. Não só para uma pessoa só. Não é uma questão meio católico-romana de levar a hóstia para a pessoa. Não. Quando nós levamos a ceia para uma casa, nós precisamos que todos os que estão presentes naquela casa participem da mesa. Porque não é uma comunhão para uma pessoa. É a Igreja de Cristo levando a comunhão para quem não pôde vir. Então, todos participam. É um culto que está acontecendo ali. Então, os elementos, eles funcionam dentro do ambiente cultico. Fora do ambiente cultico, não existe nenhuma consagração especial em relação a eles. A única orientação que eu faço é, não deixe os meninos correrem para cima da mesa. Por quê? Porque isso pode gerar neles uma postura de desrespeito com o sacramento. Que isso vai influenciar mais tarde na vida deles. Entende? Eles querem ter a curiosidade lá atrás. Deixa eles experimentarem. De repente, pode ser. Na mesa, não. Para que eles não associem a imagem da brincadeira que eles tiveram com a imagem do sacramento que eles vão experimentar quando eles estiverem saindo da sua adolescência. Entende? É só por uma questão didática mesmo. Porque os elementos não possuem nenhum poder especial. Uma vez me perguntaram, pastor, posso jogar no lixo? Eu digo, óbvio, porque senão vai estragar e apodrecer. Então, o que sobrou, joga fora, descarta. Não vai servir mais para nada. Então, precisa fazer uma oração antes de jogar no lixo? Não precisa fazer oração antes de jogar no lixo. É só jogar no lixo. Porque não existe nada mágico naqueles elementos. O culto, ele transforma a forma como eu recebo esses elementos para que eu seja, assim, pela ação do Espírito Santo, alimentado espiritualmente. O culto faz isso. Esses elementos fora do culto são só pão, são só vinho, do mesmo jeito que a água ainda é água. Não vai ser uma água benta, porque o pastor usou para batizar. Não é uma água benta, entende? Da mesma forma, não existe o vinho bento, nem o pão bento. É a mesma coisa. Então, a consagração dos elementos é prerrogativa do pastor. É ele que faz. Os diáconos devem orar pelo trabalho que eles vão desempenhar, não só na produção da mesa, mas em todo o ambiente do culto. Para que o Senhor receba o momento que ele estiver botando o banco no lugar, para a glória dele. Quando ele estiver enxugando o chão que molhou, para a glória dele. Para que tudo que ele execute ali seja para a glória do Senhor. Então ele ora por isso, mas não pela consagração dos elementos. Isso o pastor vai fazer no ambiente correto, que é o culto. Muito bem. E o senhor falou na questão da prerrogativa, né, do pastor e também do presbítero ali em ministrar a ceia, mas na ausência, no impedimento de uma boa parte dos presbíteros, o diácono ele pode assumir esse papel tanto na igreja como também na residência do irmão, acompanhando o pastor naquele momento para apoiá-lo e ajudá-lo nesse serviço? Isso é fantástico, porque a nossa Constituição se preocupou com isso. Nem sempre nós vamos ter os presbíteros como esses auxiliares ali. É bom que os presbíteros sejam esses auxiliares. Por quê? Eles estão manifestando na igreja o papel deles, servir a igreja.
Eu sei que quando a gente pensa em presbíteros e diáconos, nós pensamos em posição de autoridade. Mas quando a Bíblia fala de autoridades, ele fala de pessoas que servem a todos e que não são servidos por ninguém. Porque a pirâmide do serviço na igreja é invertida, não é? Aqueles que são maiores, eles servem aos menores. E isso é importante para que os presbíteros mostrem isso para a igreja. Que eles não são os caras que estão lá no topo, que a igreja tem que prestar serviço a eles. Eu brinco que no dia da Santa Ceia, presbíteros se tornam garçons, para que eles se lembrem que eles servem ao povo de Deus. É isso que eles estão ali para fazer. Que eles, mais do que a autoridade sobre o povo, eles estão lá a serviço do povo de Deus. Eles estão lá para trabalhar. Mas aí a nossa Constituição diz uma coisa interessante, que na ausência de presbítero, na necessidade, alguns diáconos podem ser chamados para exercer também esse papel de servir a ceia. A nossa Constituição ela só vai fazer algum adendo, que é para que seja escolhido homens piedosos, de boa reputação. Mas isso já é prerrogativo do diácono, que quando ele for eleito, ele já tem que ser um homem piedoso, ele já tem que ser um homem de boa reputação. Então, qual é a melhor opção nessas horas? O diácono. Se eu tenho, por exemplo, uma igreja muito grande e eu vou esperar que 3, 4, 5 presbíteros sirvam 300, 400 pessoas, vai ficar difícil, porque vai demorar muito tempo para que essas bandejas cheguem lá. Por que não trazer a junta diaconal para o serviço também? Por que não trazê-los para ali? Para que eles estejam também servindo a igreja. Não há problema nenhum com isso. A nossa Constituição abre isso. A única prerrogativa é homens piedosos e de boa reputação. E não só diáconos. Na ausência de diáconos também, irmãos homens da igreja também podem ser convidados a servir à mesa também, com a mesma prerrogativa. Eles têm que ter bom testemunho da igreja, serem piedosos. Então, cabe ao pastor e ao conselho ter a sabedoria de escolher esses irmãos que vão ministrar a Santa Ceia, que vão entregar a Santa Ceia à igreja. Então, por exemplo, lá na minha igreja, dia de Santa Ceia, os diáconos vão de terno. Eles já vão prontos para que, caso aconteça alguma coisa, eu chamo sem nenhum constrangimento. Eles são funções distintas dos presbíteros, mas tão autoridade quanto os presbíteros. A igreja deve a eles respeito e os escolheu justamente porque eles são pessoas piedosas e que têm uma boa reputação. Então eu chamo constantemente para participar da mesa do Senhor e distribuir, com certeza. No caso específico da relação entre reverência e a questão do momento do servir ali, eu já tive a oportunidade de observar o culto de mega igrejas, né, mega church, e naquele momento, ao invés dos presbíteros, e também tinha diáconos, como o senhor muito bem falou, eu acredito que todos os diáconos estavam presentes e todos os presbíteros, mas ao invés deles irem até os irmãos, porque a igreja era muito grande, era praticamente um ginásio, eles dividiam por colunas e cada um se posicionava nas laterais e nas partes frontais e as pessoas iam até o elemento. Porque dessa forma fluía de forma mais rápida, o tempo era menor e o alcance das pessoas, essa relação entre rapidez, eficiência no servir. Mas aí eu lhe pergunto, seria os presbíteros e os diáconos, ou seja, a bandeja que tem que ir até o irmão, ou o irmão pode ir até a bandeja? E se o irmão pode ir até a bandeja, isso quebraria a reverência ou não, se tratando de uma mega church? Não creio que tenha nenhum problema. Contanto que haja uma instrução para a forma como vai funcionar. Porque senão se for todo mundo de uma vez lá para frente, vai ficar difícil. Mas se organizarem com filas, ordeiras, tudo certinho, eu não vejo problema nenhum com isso. Não faz diferença se eu levo o elemento ou se alguém vem buscar o elemento onde eu estou. Cada igreja tem que discernir qual é a maneira mais prática de fazer.
porque é um momento importante para a igreja, mas que a gente sabe que demanda tempo. E é tanto que o pessoal fica meio agoniado, bota para tocar uma musiquinha, porque fica todo mundo angustiado, né, esperando a sua vez ali. Então, porque é um momento que geralmente demora. E quando você tem igrejas, hoje a gente tem igrejas absurdamente grandes, fica praticamente impossível você ter acesso a todas as pessoas. É uma maneira de fazer. Aqui em Recife eu não creio que tenha nenhuma igreja nesse porte de precisar dessa mudança, né? Mas existem algumas igrejas que têm uma quantidade absurda de membresia. É uma maneira de fazer. Os membros vão até a mesa. Mas mesmo nesse caso, dificilmente terá presbítero suficiente para servir todo o grupo. E aí, junta diaconal entra também com a bandeja para servir esses irmãos. E ainda tem reposição, não é? Porque geralmente, quando você tem uma igreja grande, não é feito nossas igrejas, que são 2 bandejinhas, 3 bandejinhas, né? Tem uma pilha enorme de bandejas. Então, tem que ter os diáconos ali também repondo esse material, retirando as bandejas que estão esvaziadas, trazendo bandejas que estão supridas e assim por diante. Faz parte do trabalho diaconal. E se eles treinarem bem, ensaiarem como vai funcionar, isso vai ser muito mais prático para a igreja, vai agilizar muito o processo. Então, uma junta diaconal bem preparada faz com que a Santa Ceia seja servida com muito mais agilidade e praticidade. Isso é importante. É bem interessante esse método que você colocou das filas indo até a mesa. Não tem diferença, não faz diferença. Contanto que eles tenham acesso aos elementos e contanto que eles possam cear sem nenhuma dificuldade. Certo. No caso específico das igrejas, que ao invés de já servirem os elementos separados, o pão cortado, igrejas que colocam apenas um único pão, um pão que tem um tamanho bem razoável, e ali as pessoas vão pegando cada um o seu pedaço e tudo mais. O que é que o senhor tem a dizer em relação a isso? O sacramento, ele é a palavra de Deus encenada. É por isso que ele precisa da palavra de Deus para ser entendido. Mas ele tem um aspecto de encenação também. Não é só pão e vinho. Existe a maneira como ele é apresentado. O vinho deve ser apresentado, o pão deve ser apresentado. E um dos elementos bonitos que existe na mesa é esse aspecto da encenação do pão rasgado, que na maioria das nossas igrejas, pelo menos aqui no Nordeste, a gente abandonou. Não é? A gente já traz o pão já cortadinho, fatiado, e ainda tem aqui o pão cenográfico lá em cima da mesa, que o pessoal jura que é pão de verdade, mas não é. Mas a figura do pão sendo rasgado é para nos lembrar da carne sendo rasgada. Isso é importante. Deveria estar presente para que a encenação fosse completa, entende? Para que a encenação fosse completa. O vinho é vinho porque é vermelho para o sangue. E o pão rasgado é a carne também. Mas faz parte da encenação. Nós temos um problema sério que era complicado e que ficou ainda mais complicado depois da pandemia, que é a questão higiênica. Então, eu já participei de Santa Ceia, onde era um cálice, era um grupo muito pequeno, reduzido, mas era um cálice só para todo mundo. Assim, provavelmente, foi a Santa Ceia, mas é difícil você trabalhar isso hoje, não é? Porque os irmãos ficam rodando o copo, tentando encontrar um lugar onde vai tomar, não é? Partir o pão é outro problema, porque como é que eu vou higienizar e garantir que esse pão vai estar livre de germes, não é? Então, tem uma série de fatores que eu preciso ter cuidado com isso aí. Então, eu acho que hoje, principalmente hoje, por causa da pandemia, e essa preocupação tão exacerbada com higiene, eu acho que é impraticável isso. É impraticável distribuir o pão. Nenhuma dificuldade em rasgar o pão. Que se tem um pão lá para rasgar, para que as pessoas vejam, entende? Para que a encenação seja completa. Mas não para que eu fique distribuindo os tacos do pão para as pessoas presentes, porque eu acho que vai ser muito difícil por uma questão higiênica. Vai ter gente que vai deixar de
comer com nojo da mão do presbítero. Então, o ideal é já levar já prontinho. Tem alguns kits muito interessantes hoje, que já vem com tudo prontinho, separado, com um copinho fechado, lacrado, com o pão também fechado e lacrado. Eu achei fantástico essa ideia de usar tudo fechadinho assim, muito higiênico, muito limpinho, ninguém fica com essa preocupação com relação à pandemia e assim por diante. Eu acho que a preocupação aqui é basicamente higiene. Eu preciso prezar para que a qualidade do produto que eu estou entregando seja garantida. E, de repente, um presbítero ou um diácono com um pãozão debaixo do braço, tirando tacos e entregando para todo mundo, não seja o método mais higiênico de servir à mesa do Senhor. Rasgar o pão é uma excelente pregação didática visual, mas entregar os tacos, eu acho que a gente cai num problema que é o problema higiênico. Eu acho que a gente tem que precisar pensar nisso também, né? Muito bem, muito bem. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria novamente de frisar aqui para que todos os diáconos que neste momento estão nos dando a honra da nossa audiência, a você, internauta diácono, que faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, faça parte do grupo do WhatsApp, do grupo dos diáconos do Brasil, que hoje é coordenado pelas juntas diaconais das igrejas presbiterianas aqui do estado de Pernambuco, e nós estamos divulgando os nossos endereços, nosso número do contato telefônico. Entre em contato conosco através do DDD 81 99668 0199, 99668 0199. No Instagram, você pode nos acompanhar através do endereço @diaconos.pernambuco, e no Facebook, nosso endereço é o diaconos.pernambuco. Curta a nossa página, compartilhe, apoie esse projeto, seja um divulgador, e principalmente você que é diácono, se inscreva no nosso canal, faça parte. Nós queremos trocar ideias, conversar com você, aprender com você e fortalecer a Igreja Presbiteriana do Brasil e principalmente apoiar os nossos pastores. Isso é fundamental dentro desse nosso projeto. Reverendo Sivaldo, eu gostaria de conversar um pouco sobre essa questão que essa questão inusitada, né? Nós vivemos um processo de pandemia que iniciou desde o ano passado e tivemos a oportunidade de nos aprofundar nas redes sociais. E esse aprofundamento nos fez entrar em contato com diversas e criativas formas das igrejas manifestarem e expressarem a maneira como se cultua. Uma dessas formas, vamos colocar entre aspas, criativas, está na questão dessa relação entre a teologia do culto, né, o papel da Santa Ceia na teologia do culto, e o que nós temos observado nessa questão online. Então, o que o senhor tem a nos dizer dentro do ponto de vista da fé reformada, daquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil apoia, em relação a essa relação entre igrejas que preservam exclusivamente o momento da ceia para uma relação presencial, de culto presencial, e igrejas que têm esse princípio de equilibrar as duas formas, digamos assim, tanto estabelecerem no momento do culto, como deixar aberto para que cada um nas suas casas possam organizar as suas ceias, cada um do seu modo, os elementos, preparar os elementos e eles mesmos se servirem. O que o senhor tem a nos dizer em relação ao ponto de vista reformado? Ótima pergunta. Isso tem sido um problemão mesmo, porque a gente começou a ver a Santa Ceia e eu vi batismo online. Então, a gente precisa entender, primeiramente, o que é culto. Se eu não entender como funciona o culto, como você mesmo colocou, a teologia que envolve o culto, eu vou achar que qualquer coisa é culto.
E, infelizmente, essa visão de que qualquer coisa é culto se instalou dentro do pensamento evangélico brasileiro, né? As pessoas acham que pular, plantar bananeira é culto. E não é culto. Culto é aquilo que o Senhor prescreve para que seja feito para Ele. Pronto. Então, o que Ele não prescreveu, não devo usar, não devo fazer. No que diz respeito a culto, eu tenho algumas categorias que eu posso afirmar que é culto ao Senhor. Existe o meu culto particular, devoção pessoal ao Senhor, onde eu adoro a Deus sozinho, eu canto ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu leio a palavra, eu medito na palavra. Essa devoção pessoal pode ser considerada um culto. A forma como eu vivo no mundo, sendo um bom profissional, sendo responsável com minha família, isso também pode ser considerado um culto. Eu faço isso para a glória de Deus. Eu reuni minha família, minha esposa e meus filhos, a abrir as Escrituras e cantar com eles e orar com eles. Isso também é um culto doméstico, um culto familiar. Mas o culto onde os sacramentos são executados é diferente. O culto onde o sacramento é executado é uma santa convocação da parte de Deus para a sua igreja. E aí entra aquele conceito que o pessoal tem hoje de que eu sou igreja. Não, você não é igreja. Não existe o indivíduo igreja. Existe a comunidade igreja. Os membros do corpo de Cristo reunidos são a igreja. E o dia do Senhor, o culto, ele é reservado nessa santa convocação para a presença. Nós estamos na presença do Senhor como povo de Deus reunido. E esse ambiente coletivo de culto é onde a palavra e os sacramentos são ministrados. O ambiente online, ele é interessante para a aprendizagem. Então, você vai ouvir a mensagem, você vai aprender a interpretação, você vai até tirar lições para a sua vida. Mas eu preciso entender que a pregação, por exemplo, é mais do que simplesmente informações retidas e tentativa de aplicar no dia a dia. É Deus falando com o seu povo, especificamente com o seu povo ali presente. Então, pede-se muito quando se tem uma pregação online, pede-se muito com isso. Mas pede-se ainda mais quando se pensa que é possível ter sacramentos online. Porque os sacramentos, eles requerem o povo de Deus testemunhando ali, fisicamente. Entende? Porque aquele evento é muito maior do que simplesmente elementos sendo distribuídos. Experimenta pensar assim. Você está fazendo 20 anos de casado. E aí você prepara o seu prato num lugar. Sua mulher prepara o prato dela no outro canto, aí vocês entram pela internet, cada um com seu prato, comendo e comemorando 20 anos de casado. Ela vai ficar muito satisfeita, não vai? Vai dar tudo certo. Não vai. Por quê? Porque relacionamento, igreja com Cristo, requer essa presença. Os sacramentos são assim. Os sacramentos requerem a presença da igreja, na presença de Deus, incluindo todo aquele evento em um culto. Então, precisa do povo de Deus reunido. Por isso que o que nós fazemos na internet é a transmissão do culto. Mas não se engane, quem está em casa não está com a igreja cultuando. Não está com a igreja cultuando. E, diferente da posição católica de que a missa deve ser assistida, a posição reformada é que o culto ele é prestado, não é assistido. Eu não vou para a igreja para assistir a pregação. Eu vou para a igreja para me encontrar com Deus, para que Ele me fale algo. É completamente diferente a ideia. Eu não sou passivo no culto. Eu sou completamente ativo. Às vezes as pessoas acham que o culto é, cheguei, sentei, o pastor mandou ficar em pé, eu fiquei, o pastor mandou me sentar, eu sentei,
abrir a Bíblia, eu abri, e eu só faço o que me mandam. Não, o culto é uma conversa com Deus, onde eu falo, ele fala, eu respondo, ele me responde, eu canto, ele recebe, depois eu me sento para ouvir o que ele tem para dizer. Entende? É uma conversa. O crente, ele não é um agente passivo no culto, ele é um agente ativo no culto. E os sacramentos precisam dessa ação no culto. Ele precisa que o povo de Deus esteja reunido. Então, quando a igreja ela foi privada do culto, por isso que a gente reclamou. A gente reclamou porque online não é culto. A igreja não responde à convocação divina na frente de uma TV. A igreja responde à convocação divina num lugar em específico, todos juntos, para ouvir a palavra e participar dos sacramentos. É ali onde ela responde à convocação. A convocação do Senhor não foi ligue o seu tablet. A convocação do Senhor é venham para a minha presença, todos juntos, unidos. Não importa se é na igreja, se é numa praça, se é num sítio, mas o povo junto na presença de Deus. É nesse ambiente que o sacramento deve ser executado. Por isso, é absurdo pensar que igrejas achem que é possível cultuar online. É uma completa ignorância com respeito ao que seja sacramento, o que seja culto e o que seja comunhão da igreja. Não entenderam como funciona isso. Não existe comunhão virtual da igreja. Existe sempre comunhão presencial da igreja. E o culto é esse momento. O culto é esse momento presencial. Por isso, não cabe ministração de Santa Ceia online, muito menos de batismo online. Foi bem interessante, tá na internet esse negócio desse cara batizando online. Joga água de lá e o cara joga água na cabeça. Não funciona, por quê? Porque precisa de coisas ao redor. Precisa de figuras de autoridade, de comunhão. Porque, do contrário, me tornei crente, pego uma bacia, vou no banheiro, jogo na cabeça, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Estou batizado? Não. Você não está batizado. Você não está batizado porque a igreja não estava lá para concordar, porque não existe um ministro ordenado com a autoridade que ele recebeu da igreja, fazer isso em você. Entendeu? Não tem como eu ministrar Santa Ceia para mim mesmo, pelo mesmo princípio, que eu preciso de uma igreja e de um ministro ordenado para isso acontecer. Ah, pastor, então a gente ficou sem culto? Ficou. O nosso governo nos tirou o direito de cultuar por meses. Nos tirou o direito. Pastor, mas por que a gente ficou? Isso está certo? Não, está errado. Mas Deus privou o seu povo várias vezes do culto. Isso é ruim. A gente sente falta. Mas a gente precisa esperar. Precisa esperar. Sacramentos só dentro de um ambiente de culto. E ambiente de culto é um ambiente presencial. Não pode ser um ambiente virtual. Não dá para ser um ambiente virtual. Infelizmente, quando os crentes e os pastores, inclusive, fazem isso, eles não estão amando a sua igreja. Eles não estão amando como eles dizem que estão amando. Eles estão, na verdade, demonstrando completa ignorância com relação ao que seja a teologia do culto, a teologia dos sacramentos e a teologia da comunhão da igreja. Eles não entenderam nada. Eles precisam voltar para estudar um pouquinho. E eu não espero que eles sejam desonestos. Espero que pelo menos eles estejam sendo ignorantes. Porque pelo menos é menos grave para eles. Pelo menos é menos grave. Sem dúvida. Excelente resposta, pastor. Eu gostaria de voltar um pouco na questão da preparação dos elementos da ceia e lhe pergunto em relação falamos aqui, prerrogativas de pastor, presbíteros, o diácono apoiando, preparando os elementos, e me ocorreu que tem diáconos que preparam os elementos, na sua casa já traz pronto o pão cortado, o vinho já previamente aberto ali, etc., ou o suco, a garrafa, então ele já procura facilitar as coisas em casa, e muitas vezes, ali naquele momento,
chama alguém da casa para ajudar, ou quer seja um filho, a esposa, um amigo, ou até mesmo na igreja, na hora da preparação, ele chama ali uma pessoa, um membro da igreja e etc. E aí eu lhe pergunto, essa preparação dos elementos, ela é uma prerrogativa exclusiva dos diáconos, ou naquele momento ele pode levar os elementos para casa, pedir para um filho ajudar, ou chegar mais cedo na igreja, pedir para um irmão que chegou igualmente cedo com ele para acompanhá-lo? Como fazer essa preparação? Segue o mesmo princípio que eu coloquei lá atrás. Não existe nenhum aspecto mágico ou místico que envolva a preparação dos elementos. É o mesmo princípio. Então, eu não preciso de autoridades específicas para preparar esses elementos. Mesma coisa. Os diáconos, eles são já naturalmente escalados pela sua função. Faz parte do ofício diaconal a organização do culto. Então, tudo que o culto for requerer, os diáconos têm que estar lá dispostos, prontos para fornecer para que o culto aconteça. Por exemplo, faltou energia na igreja. Faltou energia na hora do culto. Os diáconos devem estar prontos, com candeeiro, com vela, com algum tipo, para fornecer condições para que o culto permaneça. Entende? Então, ele sempre está lá para fazer com que o culto flua, aconteça. Então, tudo que for necessário para que o culto aconteça, faz parte da junta diaconal, como seu papel, fornecer isso aí. Vai ter batismo. Como é que a gente faz? Traz uma mangueira? Não. Os diáconos vão lá e preparam uma vasilha com água, preparam uma toalha para enxugar a pessoa. Então, ele sempre está lá disposto, pronto, para fornecer as condições para que o culto flua naturalmente. Se ele consegue se precaver nisso e fazer esse trabalho com antecedência, nenhuma dificuldade. Se ele quer chamar algum irmão, alguma irmã, um filho na igreja para ajudar a preparar isso aí, não há também nenhuma dificuldade. Se a junta diaconal, por exemplo, é pequena e não tem zelador na igreja, já vi isso acontecer. O que acontece? Vai ser só esses 2 diáconos para limpar a igreja todinha e organizar? Não, chama outros irmãos. Todo mundo vai fazer com que o culto esteja pronto na hora. Nós não, por exemplo, cobramos que os diáconos trabalhem com sistema de som. Mas os responsáveis pela qualidade do som da igreja é a junta diaconal. São eles que têm que estar preocupados com isso também. Mas a gente coloca outros irmãos para fazer esse trabalho. Irmãos que, de repente, têm uma técnica. Às vezes, os garotos estão lá, trabalhando na projeção. É a junta diaconal que é responsável pela qualidade da projeção também. Tudo que vai acontecer no culto é a junta diaconal que organiza. Então, não há problema nenhum em que ele se cerque de apoio e use a igreja para fazer isso. Então, a única preocupação com o Santa Ceia é aquela óbvia, higiene. É a única preocupação que a gente precisa ter nesse sentido. Os elementos precisam estar bem limpos, higienizados, tudo bonitinho, para quando for colocar lá na mesa. Mas a forma como o culto vai ser organizado em sua estrutura física, aí os diáconos podem sacar os membros da igreja, e é bom, inclusive, que os diáconos envolvam os membros da igreja, inclusive jovens e adolescentes. A gente, às vezes, acha que os jovens e adolescentes são a igreja do futuro. Não, na igreja presbiteriana, bebês são a igreja do presente. Né? Na igreja presbiteriana, bebê batizado é um membro da igreja. Então, todos deveriam estar envolvidos. Então, nada melhor do que a junta diaconal dar funções a essas pessoas também. Hoje a gente tem funções a mais, né? Tem o irmão do álcool gel, o irmão do medidor de temperatura. Por que não, ao invés de um diácono, ter um jovem fazendo isso? Um adolescente fazendo isso? Entende? Eu posso unir a igreja inteira para que toda a igreja se responsabilize. Nós temos vivido uma cultura da terceirização. E eu sou de uma igreja pequena, do interior, onde tudo quem fazia éramos nós. Então, a gente lavava a igreja, limpava a igreja, montava o som. Quando o culto era na praça, levava tudo, depois desmontava tudo e trazia. E em cima de pau de arara, levando as coisas para os cantos. A igreja era envolvida e tinha prazer em fazer o trabalho. Hoje não. Hoje eu pago alguém para fazer. Pintar a igreja, precisa pagar alguém para fazer. Porque os jovens não querem fazer mais isso. Mas é tão prazeroso quando você quando a junta diaconal envolve todo mundo, para que
cada um possa contribuir com o culto. Isso é bom, isso é bom. Então, não vejo problema nenhum em um diácono convidar alguém para ajudá-lo na preparação dos elementos. Inclusive, é um bom incentivo para que você forme novos diáconos, para que você chame lá um adolescente e olha, vem ver como é que a gente faz. A gente faz assim, vai lá, ajuda aí, corta isso aí, é assim que corta. O tamanho não é assim não é 20 por 20 não. O tamanho do pão é aqui, ó, 1 centímetro, 2 no máximo. Vai, mostra para ele como é que funciona, porque aí você já estimula essa pessoa para o serviço do culto. E ele vai ver que o culto é muito mais do que aquilo que ele viu. O culto tem todo um ambiente que precisou ser preparado para que ele acontecesse. Então, eu creio que não tem dificuldade nenhuma com isso. Pelo contrário, vai ter vantagens. Quando os diáconos fazem isso, vai ter vantagens. Maravilha. Pastor, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa e eu gostaria que o senhor deixasse nesse momento suas considerações finais, suas palavras em relação a tudo aquilo que conversamos e uma palavra de motivação para todas essas juntas diaconais que nos assistem, todos os nossos internautas que nesse momento assistem, para que nós tenhamos condições de fortalecer a IPB, a nossa igreja local e apoiar os nossos pastores. O que é que o senhor tem a nos dizer? Bem, primeiro, deixe-me dar uma palavra para as igrejas. Os diáconos, às vezes, são vistos pela igreja como uma função subalterna, inferior. E isso não existe coisa pior e mais estranha às escrituras do que isso. Os diáconos, eles não são inferiores aos presbíteros. Eles têm funções diferentes dos presbíteros. Então, eles têm funções distintas. Os presbíteros são chamados para a administração da igreja, mas os diáconos, eles são chamados para a execução de todas as funções da igreja. Então, o meu desafio para as igrejas é parem de olhar para os diáconos como se eles fossem funções inferiores. Inclusive, desrespeitando o diácono em sua autoridade. Ele tem autoridade em determinadas áreas tão poderosa e forte como o conselho possui. Na área de beneficência, por exemplo, a junta diaconal tem a força para levantar ofertas, para disponibilizar dos recursos, para sacar dos recursos do conselho. Então, eles são primordiais no trabalho. Então, não enxerguem diácono como uma função inferior aos presbíteros. Eles são iguais, só com funções distintas. Então, respeite os diáconos da igreja. Conselhos da igreja. Instruam, pastores, instruam suas igrejas a respeitar os diáconos. Se o diácono diz que não pode, não pode, e ele deve ser obedecido por amor a Cristo. O presbítero não tem que chegar lá e desautorizar um diácono. Se o diácono deu uma ordem errada, que o conselho instrua a junta diaconal. Mas os diáconos precisam ser respeitados como diáconos. Então, ensine o seu jovem, o adolescente, a ouvir a voz de um diácono como um líder, como um ancião da igreja, como alguém que deve ser respeitado pela igreja. Ele não tem uma posição inferior na igreja. Ele tem uma função primordial. A ele foi dado o poder de conduzir a estrutura que vai organizar o culto e da beneficência da igreja. Eles são o braço caridoso de Deus dentro da igreja. Então, valorizem os seus diáconos. Pastores, ensinem isso às suas igrejas. Ensine que a junta diaconal não é um grupo de escravos da igreja, de servos, de subalternos da igreja. Eles são a autoridade na igreja. Então, quando eles dizem, não pode sair, não pode sair. Quando ele diz, você tem que se comportar assim, você tem que se comportar assim. Eles são a autoridade, eles são os responsáveis pela manutenção da ordem no culto e nas dependências da igreja. E diáconos, se esforcem no trabalho do Senhor, se animem para o trabalho do Senhor. A junta diaconal, a JDPE e agora os diáconos do Brasil são excelentes ferramentas para você em matéria de treinamento, em experiência. E se tem uma coisa que a JDPE fez aqui que eu achei fantástica, foi transformar a IPB numa federação de igrejas de fato.
não são igrejas isoladas, são igrejas unidas para o reino de Deus. E uma igreja com menor condição e outra igreja com maior condição se juntam para a mesma finalidade, um ajudando o outro. Não tem condição financeira, ajuda com mão de obra. Tem condição financeira, auxilia com a questão financeira. E isso fez com que as nossas igrejas aqui começassem a ter uma visão de federação, onde não é uma igreja pensando em si, são igrejas pensando na igreja de Cristo. Então, se engaje nessa obra. Estejam dispostos para o trabalho. Sejam humildes, sejam calmos, não sejam arrogantes no seu trabalho. Não foi porque eu disse que você tem autoridade agora que você vai chegar lá e falar grosso e maltratar irmãos da igreja. Não, seja gentil, seja caridoso, seja cuidadoso, mas principalmente exerça o seu trabalho com amor. Converse com os irmãos da igreja, descubra quem está passando por necessidade, quem precisa de uma visita do pastor, quem precisa da visita do conselho. Se alguém faltou no culto, ligue para essa pessoa pode estar doente, ela pode estar precisando de um remédio, ela pode estar precisando de uma ajuda. Trabalhe, exerça a função. Deus os colocou para ser bênção na igreja. Então, não olhe para o diaconato como um trampolim para o presbiterato. Não, o Senhor te deu uma função. Faça com que a sua função seja para a glória e para a honra de Jesus Cristo. Se associe, então, aos diáconos do Brasil, você vai descobrir como é abençoador o diaconato, de como eles podem fazer uma diferença, não só na sua igreja local, mas para o país inteiro e para fora do Brasil. De como vocês podem ser uma bênção para a nossa nação, de como a sua igrejinha, com a sua junta diaconal pequena, pode ser uma bênção para outras igrejas, para outros irmãos. Então, façam tudo para a glória de Deus, com muito zelo, com amor e com carinho. Essa é a minha palavra. Obrigado, meu irmão Glauco, pelo convite. Me senti muito honrado sempre de ser lembrado por vocês. Deixo aqui o meu agradecimento à JDPE, aos diáconos do Brasil, pelo auxílio às nossas igrejas, pelo auxílio ao nosso seminário, principalmente por erguer essa tocha dos diáconos da igreja. Levantar essa bola para que a igreja do Senhor exerça o seu papel diaconal no mundo, entre os seus membros e entre as pessoas que a cercam. Deus abençoe vocês. Deus dê graça a vocês nesse trabalho. Amém. Reverendo Sivaldo, meu irmão querido, nossa palavra de agradecimento e apoio restrito, né? Foi um dos primeiros pastores a nos apoiar quando entregamos esse projeto há 5 anos passados. Ali no seminário, já teve o privilégio de palestrar aqui para as reuniões das juntas diaconais e sempre gentilmente atendendo o nosso pedido, apesar de uma agenda tão vasta. Nossa palavra de agradecimento, meu irmão. Que Deus derrame graça na sua vida, na sua igreja local, nesse trabalho grandioso que o irmão realiza também à frente aí na liderança do Seminário Presbiteriano, formando os futuros pastores, uma grande responsabilidade diante dos seus ombros, mas a nossa palavra de agradecimento, e certamente teremos outras oportunidades para continuar com essa jornada aí de troca de experiências, não é? Queremos também agradecer a você, internauta, que nesse momento nos deu o privilégio de nos acompanhar nesse programa até agora. Nossa palavra de agradecimento a você, que faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a você que já faz parte das juntas diaconais aqui do estado de Pernambuco, e principalmente a você, diácono do Brasil, novamente a nossa lembrança, faça parte do nosso grupo, entre em contato conosco, apoie esse projeto. Se você é pastor e nesse momento nos assiste, entre em contato conosco, nós teremos imensa alegria em compartilhar acerca da forma como nós atuamos e no sentido de fortalecer a Igreja Presbiteriana do Brasil. Somos hoje já um grupo organizado, segundo maior grupo organizado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, Deus abençoe você, reverendo Sivaldo, e a todos vocês que estiveram conosco presentes. Diáconos do Brasil, compromisso para fazer a diferença. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos.
Foi no ano de 1980 que eu cheguei aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, desejoso de estudar a Palavra de Deus e me preparar para o ministério pastoral. Foram 4 anos abençoados, onde aprendi teologia, aprendi as línguas originais, a interpretar o texto, especialmente a viver uma vida de piedade. Na época o diretor era o reverendo Francisco Leonardo, de quem mais adiante eu tive o privilégio de me tornar genro, casando com sua terceira filha, a Minka, hoje minha esposa. Depois, terminado o curso, eu fui convidado a estudar para o mestrado e, na volta, me tornei professor aqui no seminário, na área de Bíblia. E, não muito tempo depois, fui convidado a trabalhar como capelão e depois como diretor. Foram anos de bênção em que eu pude servir a Deus aqui nessa instituição, que já tem mais de 100 anos. Algum tempo depois, fui ao exterior fazer o doutorado, fui trabalhar em São Paulo e desliguei um pouco do SPN, apesar de distante fisicamente, não do coração e da alma. E agora, regressando a Recife para servir na primeira igreja presbiteriana e já na condição de presidente da Junta de Educação Teológica, eu fico muito grato a Deus de poder mais uma vez fazer parte da história do SPN, especialmente agora quando ele comemora 120 anos. A expectativa da Junta de Educação Teológica é que o SPN continue a ser uma bênção, atendendo aos seus alunos, preparando ministros para servir a igreja, homens que tenham visão teológica, coração piedoso, que é a formação que sempre caracterizou esse seminário histórico da nossa denominação. Sou grato a Deus por fazer parte da história do SPN e mais grato ainda por estar aqui nesses 120 anos de existência e trabalho dessa instituição tão querida.